O ano é 2025. Em um escritório silencioso do governo em Brasília, um grupo de autoridades de comércio assina um acordo bilateral com a China. As câmaras não estão filmando. A maior parte do mundo nem percebe o comunicado de imprensa. Mas essa assinatura e dezenas de outras como ela representa algo muito maior do que um simples acordo comercial. Esse documento ignora completamente o dólar dos Estados Unidos. E não é só o Brasil, não é só a China. É uma mudança coordenada acontecendo em vários continentes, envolvendo trilhões de dólares em comércio global. O que estamos vendo não é um evento isolado, é o começo de uma reestruturação fundamental do sistema financeiro mundial. Enquanto as manchetes falam sobre a inflação, taxas de juros e disputas políticas, a verdadeira história está se desenrolando nos bastidores, quase sem cobertura e raramente compreendida. Hoje, vamos levantar o véu sobre o que realmente está acontecendo. Por mais de 75 anos, o dólar dos Estados Unidos foi a espinha dorsal do comércio internacional. Petróleo, commodities, produtos manufaturados, quase tudo que cruzava fronteiras era negociado em dólares, a moeda universal. Esse sistema deu aos Estados Unidos um poder econômico e político imenso. Significava que todos os países precisavam de dólares para comercializar e, portanto, precisavam seguir as regras americanas. Mas agora, o Brasil, uma das maiores economias do mundo e um ator crucial na agricultura, energia e manufatura globais, está se afastando ativamente do dólar em seu comércio com a China, seu maior parceiro comercial. E o Brasil não está sozinho. Em toda a América do Sul, África, Oriente Médio e Ásia, países estão assinando acordos para negociar em moedas locais, em yuan, em qualquer coisa que não seja o dólar. Por que isso importa? Porque se o dólar perder sua posição como moeda de reserva global, toda a estrutura do sistema financeiro mundial muda. Os Estados Unidos perdem influência. As cadeias globais de suprimento se realinham. Novos centros de poder emergem. E as consequências se espalham por toda a economia, desde os preços no supermercado até a estabilidade da moeda do seu país. Vamos entender como chegamos aqui. As raçaduras no sistema do dólar não apareceram da noite para o dia. Elas vêm-se formando há décadas, mas três grandes fatores aceleraram o processo. Primeiro, a arma do sistema financeiro. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, os Estados Unidos e a Europa impuseram sanções massivas, congelando centenas de bilhões de dólares em ativos russos e cortando bancos russos do sistema SWIFT. A medida foi eficaz, devastadora até, mas enviou uma mensagem clara para o resto do mundo. Se você estiver do lado errado de Washington, suas reservas em dólar podem ser congeladas, seu comércio pode ser bloqueado e sua economia pode ser sufocada. Os países entenderam o recado. Se isso pode ser feito contra uma potência nuclear e exportadora de energia, poderia ser feito contra qualquer um. De repente, manter enormes reservas em dólar parecia menos uma garantia de segurança e mais uma vulnerabilidade geopolítica. Segundo, o colapso das cadeias de suprimento durante a pandemia. Quando a Covid-19 paralisou fábricas, portos e fronteiras, o mundo percebeu quão frágil era o sistema global dependente do dólar. Empresas que operavam com produção just-in-time em vários países ficaram sem materiais básicos. Governos entenderam que depender de fornecedores distantes pagos em moeda estrangeira era um risco estratégico. Terceiro, inflação e política monetária. Para combater os danos econômicos da pandemia, o Federal Reserve dos Estados Unidos imprimiu trilhões de dólares. Isso estabilizou a economia americana, mas também desvalorizou o dólar e exportou inflação para os países que mantinham reservas na moeda. Para nações em desenvolvimento, o impacto foi duplo. Suas economias perderam valor e as dívidas atreladas ao dólar ficaram mais caras. O resultado? Um número crescente de países começou a se perguntar: por que ainda estamos fazendo isso? É aí que entra o Brasil. O Brasil não está abandonando o dólar apenas por frustração com a política americana. Está fazendo isso porque tem base econômica para sustentar a mudança e porque o momento nunca foi tão favorável. O país é uma potência em recursos naturais. É o maior exportador mundial de soja, café e suco de laranja. Está entre os maiores produtores de minério de ferro, carne bovina e açúcar.
possui vastas reservas de petróleo e é líder global em biocombustíveis. Em um mundo cada vez mais preocupado com segurança alimentar e independência energética, o Brasil tem o que todos precisam. Além disso, é praticamente autossuficiente em energia. Mais de 80% da sua eletricidade vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. Somando-se a isso a infraestrutura de etanol derivado da cana-de-açúcar e amplamente usado no transporte, o Brasil conseguiu se desvincular da volatilidade do petróleo. Geograficamente, está em uma posição estratégica entre o Atlântico e o Pacífico, com acesso a rotas comerciais que conectam a Europa, África e Ásia. O país também é membro fundador do BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um bloco que representa quase metade da população mundial e um terço do produto interno bruto global. No encontro do BRICS de 2024, o grupo anunciou o desenvolvimento de um novo sistema de pagamentos projetado para eliminar a dependência do dólar. Para o Brasil, isso não é apenas retórica política, é a infraestrutura de uma rede comercial pós-dólar. E tem mais. A China precisa desesperadamente de estabilidade. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, comprando mais de 100 bilhões de dólares em produtos brasileiros todos os anos. Mas Pequim não quer continuar acumulando dólares. Quer negociar em yuan, fortalecendo sua própria moeda e se protegendo de sanções americanas. O Brasil, por sua vez, quer um comprador confiável e menos dependência do dólar. Assim, os dois países se encontraram no meio do caminho. Em 2023, assinaram um acordo para realizar o comércio bilateral em as suas próprias moedas. Sem dólares, sem intermediários, apenas reais e yuans fluindo diretamente entre Rio e Pequim. E uma vez aberta essa porta, outros seguiram o exemplo. Argentina, Emirados Árabes Unidos e até a França firmaram acordos semelhantes com o Brasil. Mas esse movimento gerou consequências que poucos esperavam e elas estão mudando o equilíbrio global de poder. O primeiro perdedor óbvio são os Estados Unidos. Quando o comércio global é feito em dólares, o país se beneficia de duas formas. Primeiro, há demanda constante pela moeda, o que a mantém forte e permite que os Estados Unidos se endividem a custos baixos. Segundo, isso dá a Washington um poder geopolítico imenso. Controlar a moeda é controlar o comércio. À medida que os países abandonam o dólar, essa vantagem desaparece. O governo americano passa a pagar mais caro por sua dívida, o dólar enfraquece, a inflação aumenta e a capacidade de aplicar sanções econômicas diminui. Outros perdedores são os países que construíram seus modelos econômicos sobre a dominação do dólar. Os Estados do Golfo, por exemplo, há décadas vendem petróleo exclusivamente em dólares. Isso garantiu demanda constante pela moeda americana. Mas agora, a Arábia Saudita está negociando com a China para vender petróleo em yuan. O sistema do petrodólar, pilar das finanças globais desde os anos 1970, está se desfazendo silenciosamente. Países do Sudeste Asiático, como Vietnã e Tailândia, que se posicionaram como alternativas à China nas cadeias de suprimento, também enfrentam riscos. Operam em um sistema baseado no dólar, mas com o Brasil oferecendo uma alternativa fora dessa lógica, rica em recursos e mais próxima de mercados ocidentais e asiáticos. Portugueses podem ir para a América do Sul, mas há vencedores e alguns surpreendentes. Sim, o Brasil sai fortalecido, mas o verdadeiro beneficiado inesperado é a África subsaariana. Com o fortalecimento do BRICS e o avanço das redes comerciais fora do dólar, o continente está recebendo investimentos chineses e brasileiros em infraestrutura, energia e agricultura. O Banco de Desenvolvimento do BRICS já financiou bilhões em projetos africanos. Além disso, o sucesso do Brasil serve como exemplo. Se uma grande economia pode prosperar sem depender do dólar, outras também podem. Países como Nigéria, Quênia e Egito já estão negociando acordos similares com China, Índia e o próprio Brasil. Outro possível vencedor é a União Europeia, mas apenas se souber jogar bem suas cartas. Com o enfraquecimento do dólar e o fortalecimento do yuan, o euro pode se posicionar como uma alternativa neutra. A Europa já é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, e, com empresas buscando estabilidade fora da rivalidade entre Estados Unidos e China,
o comércio em euros pode-se tornar cada vez mais atraente. Mas o efeito mais profundo de todos é sistêmico. Estamos vendo o nascimento de um mundo multipolar. Não se trata de o yuan substituir o dólar, e sim de um mundo abandonar a ideia de uma única moeda dominante. O comércio entre Brasil e China acontece em reais e yuans. Entre Índia e Rússia, em rúpias e rublos. O Oriente Médio começa a precificar petróleo em cestas de moedas. É um sistema completamente diferente, mais diversificado e, em certos aspectos, mais resiliente, mas também mais caótico. Reduz o risco de um país dominar o sistema financeiro global, porém dificulta a coordenação internacional e enfraquece as instituições que vinham gerenciando crises há décadas. O que estamos testemunhando não é apenas um acordo comercial do Brasil. É o desmonte de um sistema de 75 anos e o surgimento de uma nova ordem financeira multipolar. As causas são claras: a armação do dólar como ferramenta política, a fragilidade das cadeias de suprimento e os efeitos inflacionários da política monetária dos Estados Unidos. O mecanismo é o papel único do Brasil, seus recursos, sua independência energética, sua posição estratégica e suas alianças no BRICS.